Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de ciências. Hoje damos continuidade à unidade 2, que traz o tema Água, Solo e Ser Humano, e hoje nós vamos estudar o solo e os tipos de solo, ok? E algumas características do solo. Então vamos lá. Alteração das rochas. Existem formações rochosas que, com o decorrer dos tempos, vão adquirindo formas invulgares, mas parecendo estranhas esculturas. Então, nós temos aqui, gente, alguns tipos de solo que passaram por transformações. E agora nós vamos conhecer os fatores que contribuíram para essas transformações. Os agentes erosivos, que são eles, os agentes erosivos. As rochas, embora sejam bastante resistentes, sofrem a ação de diversos fatores do meio, o que lhes provocam muitas alterações. As alterações das rochas demoram muitos anos a ocorrer, por isso é muito difícil apercebermos delas. Ao conjunto de alterações e destruição das rochas damos o nome de erosão. A erosão, gente, passa essa transformação com a contribuição de alguns fatores. E aqui temos alguns fatores que contribuíram para ocorrer a erosão: a água, o vento, a temperatura e os seres vivos. A formação do solo. Então, gente, o solo ele tem sua formação e passa por transformação. Temos aqui um solo jovem, que ainda não passou por tanta transformação. Sofreu só pela ação da chuva e do vento. E aconteceu uma pequena erosão. E a rocha está quase total. Aí vem outro solo aqui, ó. Depois desse solo jovem, ele passou por uma transformação de pequena com a ação natural, porque nasceram com a ajuda da água, veio a água, nasceu pequenas plantas e apareceu micro-organismos e alguns elementos naturais. Depois, esse solo jovem, passando por essa transformação, se formou um solo maduro, que já passou por mais transformações, restos e seres vivos, de seres vivos e humus. E esse solo, gente, ele é organizado em horizontes. Está aqui, ó, horizonte O, horizonte A, horizonte B e horizonte C. Vamos entender mais na sequência, tá bom? Sobre esses horizontes. À medida que o tempo passa, vai sendo acrescentado ao solo jovem restos de plantas e animais mortos. Estes restos, também chamados matéria orgânica, vão se misturando com o solo jovem, que vai sofrendo diversas transformações até se tornar um solo adulto, maduro. Aí aqui, gente, o solo maduro apresenta normalmente diversas camadas, os chamados horizontes. Então, temos aqui, como nós já vimos naquele esquema anterior, os horizontes. O O é formado por restos de plantas e animais. O A tem cor escura devido à presença de humus. O horizonte B tem uma cor mais clara, formado por fragmentos pequenos de rocha. E o horizonte C formado por fragmentos de rochas não alteradas, que é aquela parte da rocha que não sofreu nenhuma alteração ainda. Temos aqui um esquema do horizonte A, que é a parte que fica os humus, o horizonte B, né, os fragmentos de pequenas rochas, e o horizonte C, que são os fragmentos da rocha que não sofreu nenhuma alteração. E temos ainda a rocha mãe, né, que foi que deu origem a todos esses fragmentos. Construção do solo. Então, gente, o solo
tem essa construção: ar, água, matéria, mineral. Então, olha, 25% do solo é ar, 25% é água, 46% é a matéria mineral. E ainda temos as matérias orgânicas, que é 4%. Então, essa é a composição do solo, da formação do solo, tá certo? Da construção do solo. Os seres vivos do solo. As minhocas, caracóis, toupeiras, formigas e outros seres microscópicos abrem galerias que permitem uma melhor penetração do ar e da água. Os seres vivos microscópicos decompõem os restos de animais e plantas, originando humus, que é a matéria orgânica muito transformada. Muito lentamente, as bactérias, ao se alimentarem do humus, transformam-no em sais minerais, que são alimento das plantas verdes. Aqui, gente, ó, um esquema como é que acontece toda essa transformação. Os animais se alimentam, os restos vão para o subsolo, os micro-organismos vão se alimentando, transformando tudo em sais minerais que vai servir de alimento para as plantas. Isso é um ciclo que ocorre no solo. Tipos de solo. Já sabes que no solo existe uma parte orgânica e uma parte mineral. Os principais constituintes da parte mineral são a areia, a argila e o calcário. Temos aqui um solo arenoso, um solo argiloso e um solo calcário. Propriedades do solo. Os solos não são todos iguais. A diversidade dos solos depende dos materiais que os constituem, dando-lhes, assim, diferentes propriedades. Uma importante propriedade dos solos é a permeabilidade. O que é a permeabilidade? É aquela que dificulta a passagem da água. Maior ou menor capacidade que os solos têm de se deixarem atravessar pela água. Entenderam o que é permeabilidade? Aí temos aqui um solo impermeável. Aqui, ó, solo impermeável. E aqui é um solo que deixa a passagem com mais facilidade, que é o solo permeável, tá certo? Que é o solo arenoso. E aqui o impermeável é o solo argiloso. Classificação dos solos. O solo arenoso, formado por grande quantidade de areia muito leve e permeável, não serve para a agricultura. Já o solo argiloso, que é esse aqui, ó, formado por argila, esta retém muita água, encharcando o solo e tornando-o impermeável, muito difíceis de trabalhar, abrindo fendas quando secam. Temos o solo calcário, formado essencialmente por calcário e muito pobres em matéria orgânica. Solo muito permeável e, por isso, fáceis de trabalhar. Temos o solo franco, formado por uma mistura de areia, argila e matéria orgânica. Retém bem a água sem ficarem encharcados. É considerado um solo semipermeável e muito bom para a agricultura. Como melhor a produtividade do solo? Quando o solo é pobre em substâncias minerais e orgânicas, deve-se fazer a adubação com produtos químicos ou com estrume. Adubos químicos, estrume, que é aquele chamado de esterco de gado. Como melhorar a produtividade do solo? Quando o solo é muito
compacto, é necessário melhorá-lo através da cava, da sacha e da lavra. Isso quer dizer, gente, ó, quando o agricultor, a gente diz popularmente falando, fofa o solo com enxada, com o arado, o trator, que é a lavra, ou o arado com a força do animal. Quando o solo não tem a água necessária para desenvolvimento das culturas, ou pelo contrário, a tem em excesso, melhora-se a produtividade recorrendo respectivamente à irrigação ou à drenagem. Quando não tem água, se irriga, que é o que nós vimos muito por aqui na nossa região. Agora, quando tem muita água, faz-se a drenagem, que é o que nós já vimos anos atrás aqui na nossa região. Hoje, devido à escassez da água, isso não existe mais. Destruição do solo. Os solos são indispensáveis à vida na Terra, mas correm inúmeros riscos. Além da erosão provocada pelos agentes naturais, o solo é também constantemente agredido pela ação humana, como por exemplo o fogo, que é o que nós estamos vendo muito nas reportagens, nos jornais, e o lançamento de pesticidas, que são as inseticidas, os venenos, popularmente falando, que os agricultores usam muito nas lavouras. Esses são os riscos para a destruição do solo. O abate de árvores conduz à desflorestação e facilita a erosão do solo, o desmatamento. Hoje nós estamos vendo muito nos jornais que estão desmatando, tirando a madeira, né? Que nós sabemos que é crime. Os lixos contribuem para a degradação dos solos também, por isso que devemos ter um local adequado para armazenamento do lixo. Conservação do solo. Ao ter-se consciência dos perigos de destruição do solo, começam a tornar-se medidas para conservar. Gente, ainda falando da destruição, tem também os esgotos, as fossas, também são ações humanas que também prejudicam muito. Por isso que tem que ter o saneamento básico, para ter uma direção adequada para cada um desses elementos que destruem o solo, como lixo, esgotos e fossas, certo? Evitar a poluição do solo, como impedir a formação de lixeiras no solo. Atualmente já existem fábricas de tratamento de lixo que os transformam em fertilizantes. Evitar o uso excessivo de pesticidas, que são os venenos. O que pode fazer? A agricultura biológica pretende manter a fertilidade dos solos por meios naturais. Evitar a erosão do solo, cultivar em sacolas. Os sacalcos, gente, sacalcos. Os sacalcos são degraus feitos nas encostas e evitam que o solo seja facilmente arrastado pelas águas. Que os sacalcos são essas levadinhas que fazem no solo para evitar que quando vem a época das chuvas arrastem o solo, evitando a erosão. Outro, conservação do solo. Plantar árvore. As raízes das plantas fixam as partículas do solo, evitando que sejam arrastadas. Adequar as culturas ao tipo de solo. Cada tipo de planta tem exigências próprias, devendo, por isso, ser cultivada num terreno adequado. Adaptar as culturas ao tipo de solo. A rotação de culturas consiste em alternar no mesmo terreno diferentes culturas numa sequência adequada. Então, gente, é aquele tipo que os agricultores sabem. Um ano planta uma coisa, um produto, no outro ano planta outra, para tá fazendo essa
Alternância. Não plantando todo ano, toda vez o mesmo produto, que é para melhorar e conservar melhor o solo. Então, gente, essa é a nossa aula de hoje. Vamos dar continuidade. Olha, gente, aqui são alguns produtos que devemos evitar. Não jogar na água, porque vai entupir os esgotos nas cidades, por exemplo, e nos sítios vai atrapalhar os cursos dos rios. A água leva para lugares inadequados, por isso que a gente tem que saber jogar onde que jogamos os lixos das nossas casas. Em qualquer lugar que estamos, a gente tem que ter muito cuidado, ó. Plásticos, pedaços de madeira pintada, ó, dura 13 anos. Plásticos, 100 anos. Prancha de isopor, 80 anos. Linha de nalho, 650 anos. Isso aqui, gente, é o tempo de duração que esses materiais levam para se decompor no solo. É muito tempo. Papel, de 3 a 6 meses. Jornal, 6 meses. Palito de madeira, 6 meses. Bituca, que é aquela bituca de cigarro, 2 anos. Chiclete, 5 anos. Pano, 6 meses a 1 ano. Fralda descartável, 6 meses a 1 ano. Linha de nalho, mais de 30 anos. Corpo plástico, 50 anos. Lata é tempo indeterminado, não se sabe o tempo ainda, porque é muito tempo. Depende da lata também. Tampinhas de garrafa, 150 anos. Isopor, 8 anos. Garrafa plástica, 400 anos. Pneu, 600 anos. Vidro, 4.000 anos. Gente, isso é um absurdo, que a gente encontra muito desses materiais jogados no lixo. Olhem, crianças, chiclete. Olha o tempo que passa para se decompor. Apenas um pedacinho de chiclete mascado. Tenham muito cuidado. O lixo é para ser jogado em um lugar adequado, um papel de bombom. Isso são o que a gente pode fazer. Cada um fazendo a sua parte, a gente vai contribuir e muito para essa construção e renovação do nosso solo, que é essencial para a nossa vida. Então, essa é a aula de hoje. Vamos dar continuidade fazendo a leitura e aprofundando nosso conhecimento no livro e fazendo umas atividades escritas, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima aula.